Oi, gente. Esta semana, o plenário da Câmara fez 8 aprovações. Só uma não tem relação com essa crise que estamos vivendo causada pela Covid-19. Lembrando que já são mais de 2 milhões de infectados e com uma média de mais de 1.000 óbitos por dia, estamos batendo 80 mil brasileiros mortos pelo novo coronavírus. Isso só pelos números oficiais, fora o que não está sendo registrado. É uma tragédia. E nessa tragédia, tem gente que perdeu a vida porque pegou o novo coronavírus trabalhando na linha de frente do combate à Covid, do tratamento da doença e da despedida de quem não resistiu. E aqui entra o primeiro projeto que eu vou falar hoje. A ideia é criar uma indenização a ser paga pelos cofres públicos federais de R$ 50 mil para cada família desses profissionais. Se a pessoa deixou filhos, vai ser somado R$ 10 mil por ano para cada filho até que completem 21 anos ou 24 anos se estiverem na universidade. Vamos supor que uma enfermeira morreu de Covid e deixou 2 filhos, um de 5 e outro de 10 anos. A família pode receber até R$ 320 mil como indenização. A proposta também prevê o pagamento de um auxílio funeral, só para deixar claro quem é que tem direito. Famílias que perderam pessoas que lidavam diretamente com a Covid. Aqui entram os profissionais de saúde, de nível superior e técnico. Só para você ter uma ideia, só na área de enfermagem até agora foram 287 mortos por causa da Covid. Também tem direito à indenização os trabalhadores que dão suporte para o funcionamento de hospitais, como motoristas de ambulância, maqueiros, copeiras, cozinheiras, seguranças, os agentes comunitários de saúde que continuam visitando as casas das pessoas e os profissionais de serviço social, de necrotério e coveiros. Esses profissionais, caso tenham sobrevivido à Covid, mas tenham ficado com incapacidade permanente, vão ter direito a uma indenização de R$ 50 mil. Só mais uma coisa sobre esse projeto, e aí é para todo tipo de trabalhador que está na ativa. Até o final do ano, o funcionário fica dispensado de apresentar atestado médico de Covid nos primeiros 7 dias de afastamento do trabalho, mas precisa apresentar no 8º dia, tá? Essa proposta vai agora para a sanção presidencial, a ver se vai virar lei assim como está ou se vai ter parte vetada. A mesma coisa vale para este próximo assunto que eu vou falar. Também já foi aprovado por deputados e senadores e agora vai para a sanção presidencial. É a medida provisória que flexibiliza as contratações do setor público durante a pandemia de Covid-19. É um texto complexo, então não dá para explicar tudo tintim por tintim, mas para você ter uma ideia, reduz prazos, permite dispensa de licitação e dispensa de estimativa de preços, permite negociar preço e comprar acima do valor verificado no mercado, permite comprar equipamentos usados, aumenta valores para compras com cartão corporativo, permite contratar fornecedores que até então estavam impedidos de firmar contrato com a administração pública, desde que sejam o único a oferecer determinado produto ou serviço. Como você pode perceber, a flexibilização na prática quer dizer que facilita mesmo a contratação, porque as regras ficam menos rígidas. Mas tudo tem que ter justificativa. O que está envolvido aqui? Tendo em vista que estamos passando por um período excepcional de emergência, em que há riscos para as vidas das pessoas, os governos alegam que precisam de agilidade para evitar o pior. Por outro lado, diversos parlamentares alertaram que esse afrouxamento das regras, por mais que seja temporário, pode ser uma porteira aberta para a corrupção e para o mau uso do dinheiro público. Por isso, órgãos de controle e a própria sociedade vão ter que ficar mais atentos ainda. Nesse sentido, os deputados e senadores incluíram no texto que todas as compras e contratações feitas com dispensa de licitação deverão ter seus detalhes divulgados na internet em 5 dias. Outras 3 aprovações são relacionadas também a dinheiro público e contratos feitos pelos governos, só que essas vão agora para o Senado. Um projeto permite que empresas contratadas pelo setor público entreguem bens e serviços fora do prazo combinado, se tiverem dificuldades causadas pela pandemia de Covid. Exemplo, podem não entregar a tempo a quantidade de máscaras compradas para um hospital, por exemplo, se alegarem um grande aumento da demanda.
Outra proposta permite que prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde continuem sem cumprir metas qualitativas e quantitativas previstas em contratos até o final de setembro. Exemplo: a pandemia afetou os atendimentos feitos por hospitais filantrópicos e clínicas de diálise. Com essa medida, não vão deixar de receber repasses do SUS. Outro projeto trata de precatórios, ou seja, dívidas de governos com cidadãos e empresas que vieram depois de decisões judiciais. Esta proposta trata só de grandes precatórios, geralmente superiores a 60 salários mínimos, que dá mais de 60 mil reais. E só os precatórios relacionados a órgãos federais, INSS, IBAMA, por exemplo. A proposta diz o seguinte: tanto quem tem algo a receber quanto o governo podem propor um acordo. Em vez de ficar numa fila que sabe-se lá quando vai ser pago, você pode receber o dinheiro agora, mas com desconto de até 40%. Ou seja, se tem 100 mil para receber, tem que estar disposto a receber 60 mil. Isso vai ser uma regra permanente, viu? Durante a pandemia, o valor que o governo deixar de pagar com precatório deve ir para o combate ao coronavírus. Mas depois que passar a calamidade, o governo vai poder usar essa sobra onde considerar melhor. Esse projeto também prevê negociação e regras para pôr fim a disputas judiciais entre órgãos públicos e sociedade. Litígios envolvendo desapropriações ou questões com a Previdência, por exemplo. O texto ainda mexe com cobrança de impostos, retira os templos religiosos do rol de pagadores de contribuição sobre lucro, a CSLL, uma das fontes de financiamento da Previdência, Assistência Social e Saúde. Também anula as autuações que os templos receberam por falta de pagamento dessa contribuição. Bom, seguindo adiante, o plenário da Câmara também aprovou a proibição de qualquer tipo de desconto no benefício emergencial para pagar dívida. O único desconto que pode ser feito é para a pensão alimentícia. Até o final do ano, a proibição de desconto ou bloqueio vale também para benefícios que distribuem renda, como o Bolsa Família. Outra aprovação foi do projeto que traz socorro para o setor esportivo, também bastante afetado pela pandemia. Treinos, campeonatos, eventos, tudo parou, né? Qual é a ideia aqui? Ajudar os profissionais e as entidades. Profissionais são todos aqueles que atuam nessa área: atletas, técnicos, árbitros, professores de educação física, massagistas, promotores de competições. Essas pessoas vão poder receber o auxílio emergencial de R$ 600, assim como boa parte dos brasileiros que ficaram sem renda neste período de pandemia. Mas para isso, algumas regras. Vão ter que comprovar que trabalham com esporte nos últimos 2 anos, a renda da família tem que ser de até 3 salários mínimos, não podem ter emprego formal, receber aposentadoria, seguro-desemprego, nem Bolsa Atleta. O Júlio, da FAAP, a Federação das Associações de Atletas Profissionais, fala que no caso do futebol, essa ajuda vai ser importantíssima. Esse momento difícil que estamos passando é de suma importância a ajuda de todos, pois temos mais de 15 mil atletas e para-atletas de todas as categorias precisando de sua ajuda, pois o esporte hoje ficou para segundo plano. O projeto ainda diz que, durante a pandemia, prêmios de competições com valor de até R$ 30 mil não vão precisar descontar imposto de renda. Já as entidades e empresas esportivas, exceto as de futebol, que já foram atendidos em outro programa, vão ter direito à linha de crédito especial e à renegociação de dívidas com órgãos públicos. As que acessarem essas condições não vão poder demitir. O projeto ainda traz uma série de medidas para que as entidades esportivas tenham gestões mais responsáveis, aumentando o mecanismo de transparência e o comprometimento dos dirigentes para evitar que cometam fraudes, por exemplo. Por fim, foi aprovado também o acordo que torna o Brasil membro fundador do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Caramba, o que a gente tem a ver com isso? Gente, é o seguinte, apesar de ficar lá na China, esse banco tem o objetivo de financiar ações de infraestrutura sustentável, ou seja, com respeito ao meio ambiente, ao impacto social e à economia.
Iniciativas de vários países poderão receber financiamentos, inclusive daqui. Só para reforçar, essas últimas 6 propostas que eu falei vão agora para análise dos senadores. E assim termina o nosso resumão das aprovações desta semana do plenário da Câmara. A dica é a seguinte: se você quiser mais alguma informação sobre alguma das propostas que eu falei, dá uma olhada no site oficial da Câmara. Tem o texto tal como ele foi aprovado, tem reportagens e muitas vezes tem até entrevistas sobre o assunto. Eu fico por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau!